E conosco hoje a doutora Nafice Costa Araújo, reumatologista. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada por estar aqui, doutora. Um prazer recebê-la na nossa programação, por favor. A doutora Nafice é reumatologista, presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia, mestre em reumatologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, atua no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, é responsável pelo ambulatório de lúpus, o serviço de reumatologia do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Nossa convidada hoje para responder as nossas perguntas e reforçando, ela pode responder as suas também se você tiver alguma e por isso o nosso WhatsApp já está à disposição. Não deixe para mandar pergunta só no final, você já pode fazer isso agora e assim já garante a sua participação 99801 1242, código de acesso 11. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Seja bem-vinda, viu? Eu que agradeço, Camila, a oportunidade, é uma honra. Doutora, a gente falou ali no começo sobre nós termos em torno de 12 milhões de brasileiros com doenças reumáticas. E aí a minha pergunta é, essas pessoas já sabem disso? Ou nós temos muitos brasileiros que não sabem ainda que estão dentro desse quadro de diagnósticos? Boa pergunta, e a gente exatamente quer conversar sobre isso, sobre essa questão, porque são muitas doenças ainda desconhecidas pela população geral. Então a gente acredita que tem em torno de 12 a 13 milhões, mas provavelmente temos muito mais, porque há de fato um desconhecimento pela população, né, de que existem algumas doenças que são tratadas pelo reumatologista. E aí a gente vai falar um pouco sobre essas doenças, a gente até conversava sobre isso exatamente aqui, minutos antes do programa começar, como muitas doenças que a gente pensa em muitos outros especialistas para tratar. A osteoporose, vou a um dermatologista, dor nas costas ou alguma dor, a gente vai para o ortopedista, a gente sempre procura outra especialidade. Quando é que o reumatologista é referência, doutora? Porque assim, cardiologista a gente já sabe o que faz. Endócrino a gente também já sabe, às vezes até confunde, porque mexe com hormônio. Mas o que o reumatologista é referência quando a gente pensa em cuidado com a saúde? Na realidade, qualquer dor nas articulações é tratada pelo reumatologista. Então, é o especialista que trata doenças do sistema osteomuscular, músculo-esquelético, que exatamente compreende as articulações, esse tecido periarticular, então engloba cartilagem, tendões, bursas, osso, músculo, né? Então são todas as doenças que possam comprometer esse sistema. E além disso, tem também, pode haver comprometimento de órgãos internos, porque são doenças que podem comprometer o sistema conjuntivo. E na verdade esse sistema, ele ocorre em praticamente todo o corpo. Ou seja, a reumatologia trata de diversas doenças que comprometem essa região osteoarticular, aparelho locomotor e vários órgãos internos, quando há comprometimento do tecido conjuntivo. Então, é muito amplo, a gente está falando realmente de doenças que variam desde uma bursite até uma doença que possa fazer um comprometimento vascular cerebral. E aí a gente vê a importância de conhecer mais sobre esse especialista. Nem sempre vai ser o primeiro que a gente vai pensar, mas pelo menos a gente assim vai ampliando, a gente vai se familiarizando melhor com essa especialidade, até porque eu queria trazer aqui uma reflexão. Muitas dessas doenças a gente associa ao envelhecimento, ou a gente vê mais nos idosos. E a gente está no momento em que a gente, dentro do censo do Brasil de 2022, a gente vê o envelhecimento da população e a gente sabe que é uma tendência. O envelhecimento é um fator de preocupação, de atenção, quando a gente fala de doenças dentro da reumatologia? Sim, sim. Especialmente quando a gente fala da osteoartrite, que é uma delas. Então, realmente a mais prevalente. A artrose, popularmente conhecida como artrose. Então, talvez a osteoartrite ou a artrose e a osteoporose. São duas doenças de grande preocupação, porque elas aparecem mais, digamos assim, nos pacientes com idade mais avançada. E só que não é tão avançada assim, né? Então, a artrose, por exemplo, a osteoartrite, depois dos 40 anos, né? Mas muitas vezes esse paciente começa a ter as manifestações clínicas que, de fato, é dor. Quando você me perguntou uma primeira questão, né, que esse paciente deve procurar um reumatologista, de fato é dor.
Então, é um profissional que trata dor, né? Principalmente nas articulações, mas a gente tem várias doenças que comprometem as articulações, né? Então, uma delas é a osteoartrite ou artrose, que pode comprometer pequenas e grandes articulações e que vai aparecendo à medida que a gente vai envelhecendo. Nós vamos curar essa doença? Não, mas a gente pode, de fato, conhecer mais ela para a gente poder trabalhar melhor este envelhecimento, né? E a osteoporose também. Essa também é uma doença que há uma prevalência na mulher pós-menopáusica e numa frequência bastante razoável, né? 40%, por exemplo, das mulheres vão desenvolver osteoporose. Então, é muito prevalente. E a gente cada vez mais está vendo algumas condições que vão facilitar esse aparecimento, né? Como uma ingesta inadequada de leite e derivados, a falta da exposição ao sol, né? Com redução de vitamina D. Então, a gente cada vez mais está vendo fatores que podem ajudar no aparecimento dessas doenças e nós estamos realmente vivendo mais. Então, a tendência é que a gente vá ter muita doença reumática. E a reflexão não é para causar temor, é simplesmente para nós termos um olhar diferente em relação ao envelhecimento. Porque quando a gente vê essa discussão sobre envelhecimento, a mobilidade urbana tem que pensar sobre isso, a arquitetura, o mercado de trabalho, todas as especialidades, todas as áreas da sociedade pensam assim, como é que isso vai impactar a minha vida? A comunicação, por exemplo, a gente tem que estar preocupado com isso. Na área individual, tem que pensar assim, se eu vou viver bastante, como é que eu quero viver esse tempo todo? E olhar para o envelhecimento como algo que a gente deseja. Nós queremos envelhecer, a gente quer ficar vivo, a gente quer realizar os sonhos e a gente tem que mudar a expectativa e pensar assim, quais são as doenças que podem me atingir nesse período da vida e o que é que eu vou fazer com elas. Então a gente vai até aproveitar esse gancho que a doutora trouxe para a osteoartrite, que a gente chama de artrose no dia a dia, mas o nome correto é osteoartrite. E são doenças, doutora, que confundem muito a população. Tanto que o paciente fala, eu tenho reumatismo. O que é a osteoartrite, doutora? Então, é um tipo de artrite, digamos assim, né? Então, nós não temos uma artrite ou um reumatismo isolado. Esse é uma grande variedade de doenças, né? Como eu comentei, que comprometem o sistema musculoesquelético, locomotor. Uma delas é a osteoartrite, em que há o comprometimento preferencial por pequenas juntas das mãos, né? Essas pequenas juntinhas dos dedos, mais especificamente, os joelhos, a coluna vertebral, né? E os dedos também dos pés. E essa doença, ela tende a causar, ela causa dor, né? Dor diária, né? Nessa população, depois dos ENTA, digamos assim, e vai começando a limitar um pouco a vida dessa pessoa, né? Principalmente nos casos de evolução mais rápida, progressiva, porque não necessariamente todos os pacientes vão se comportar de um mesmo jeito. Há tipos diferentes ou há formas diferentes? Velocidades diferentes? Exato, existe isso, né? A doença, na verdade, nós não temos uma doença. Isso serve para toda a medicina. Nós temos vários perfis de doentes. Então, eu posso ter uma artrose que é um pouco mais inflamatória nas mãos, né? E posso ter uma artrose que ela é mais generalizada, que pode pegar praticamente todas essas articulações, as quais eu comentei, né? E eu posso ter também, por exemplo, doença que faz um dano articular, e aí eu vou desencadear naquela articulação uma artrose mais precoce, né? Então, eu tenho exatamente assim, eu tenho várias possibilidades dessa doença se manifestar. Mas o fato é que todos os pacientes vão ter dor diária, é uma dor que a gente chama de começo do movimento, então ela é protocinética, é uma pessoa que está sentada, ela vai levantar, aí vai incomoda o joelho. Começa a incomodar. Aí ela começa a andar, vai se mexendo, né? Aí para. Aí vai melhorando. Isso se for um grau leve, digamos assim, né?
com o progredir, aí essa pessoa vai ter dor contínua. Então, essa é uma característica dessa doença. Geralmente são pessoas que acordam mais rígidas, mas mesma coisa, 15, 5 minutinhos, vai se mexendo e vai ficando tudo bem, vai melhorando. Então, costuma melhorar com o movimento ao longo do dia, mas no final do dia a pessoa está doída, porque ela gastou, ela usou, né, todo o corpo, toda a reserva. Aí ela vai descansar, aí vai ficar tudo bem. Então, a tendência é essa. Agora, a gente tem pacientes que evoluem de uma forma muito agressiva, grosseira, que são aqueles que a gente vai precisar fazer algumas intervenções, né? Com medicamentos intra-articulação, e algumas vezes até chegar a precisar de prótese, de substituição da articulação, como tivemos recente com o nosso presidente. A artrose é uma doença, ou a osteoartrite, né? Vamos falar o termo correto. É uma doença que, se não tratada, vai agravar? Ou pode ser que a pessoa tenha um quadro leve pela vida toda? Exato. Isso, de fato, não existe não é igual para todo mundo. Não. Nós temos uma parcela, assim, digamos que 10 a 20%, que vai ter uma evolução pior, né? O restante da população vai conseguir conviver com a sua artrose, com a sua osteoartrite, né? Então, existem alguns... Aí a gente tem alguns fatores que poderiam estar ocasionando esta maior gravidade. Por exemplo, aí a gente vai começar a falar um pouquinho do que a gente pode tentar fazer para minimizar essa osteoartrite. Então, eu vou pedir para a senhora esperar um pouquinho. A gente deixa essa parte para o segundo bloco. Eu só vou aproveitar para a gente falar um pouquinho, antes de chegar em como amenizar a osteoartrite, sobre quais são os outros sintomas que esse paciente vai ter, além de dor, logo no começo do dia, essa rigidez que esse paciente começa a apresentar, se há algum outro que ele vai perceber, e como é feito o diagnóstico, porque vai ter um exame que vai confirmar, como é que o médico vai montar esse quebra-cabeça? Sim, então além da dor, da rigidez curta, porque nós temos artrites, né, mais inflamatórias, digamos assim, que o paciente fica uma hora duro, rígido, que é a artrite reumatoide, exato, com mais atividade inflamatória. Mas a osteoartrite pode sim dar sinais de aumento de volume, de inflamação, visualmente falando, né? Os pacientes podem ter aumento de volume, calor nessas articulações das mãos, dos joelhos. Algumas vezes os joelhos podem acumular líquido, então a gente chama de a famosa água na junta, né? Que é o derrame articular, é líquido dentro da articulação. Isso caracteriza a atividade inflamatória, porque normalmente nós não devemos ter. Esse espaço ele tem que ser praticamente virtual, né? Então, quando se acumula algum tipo de líquido, a gente tem que tirar, examinar e tratar essa doença inflamatória. Então, pode dar dor, pode dar rigidez, pode limitar o movimento articular e pode ter inflamação, assim, pode ter local, pode ter uma artrite com menor gravidade que outras artrites, digamos assim, que são mais inflamatórias. E com a progressão nesses pacientes, eles vão perdendo o espaço articular, eles vão perdendo essa capacidade da mobilidade, né, de fazer esse movimento de flexão e extensão. E essa articulação ela vai tendendo a grudar, digamos assim. Aí o osso começa a fazer isso aqui, aí faz um rangido, uma crepitação, que o paciente muitas vezes fala para a gente: doutor, eu estou sentindo, eu estou andando, e faz crec, crec. E a gente examina e percebe essa crepitação, isso do ruído. Realmente já está tendo algum contato que não deveria ter. Porque normalmente tem que ter um espaço para essa articulação fazer o movimento adequado, né, sem sobrecarregar nada. E os sintomas, eles aparecem de um lado só ou dos dois lados? Ou num dedo só e nos outros não? A gente pode ter uma certa também variedade, né? Mas não é geralmente bilateral nos joelhos, nos dedos varia um pouco, né? Às vezes eu tenho 3 dedos mais afetados de um lado, 2 do outro, mas realmente é mais frequente eu ter dos 2 lados, né? Nos dedos dos pés, o famoso joanete, né? Que é o nome científico hallux valgus, mas é muito prevalente a artrose, esse tipo de inflamação na primeira junta do dedo do pé, né?
Então, são alterações que a pessoa vai percebendo, além de tudo que eu comentei, dor, rigidez, limitação, e você vai percebendo algumas modificações. Então, é uma doença que também pode dar deformidade, né? Então, a pessoa vai percebendo que cresce algumas bolotinhas nessas pequenas juntas, os nódulos, né? A articulação do joelho crepita, aparece joanete no pé, e no raio-x os pacientes costumam também ter dor mecânica, que é uma dor também que piora com o movimento, e quando você faz um exame de imagem, que é um dos exames que eu consigo fazer para o diagnóstico, eu vou lá e identifico os bicos de papagaio na coluna, por exemplo, né? Então, a gente consegue fazer o diagnóstico através da clínica, da história do paciente, do exame clínico e um exame radiológico. Um exame simples de raio-x dessas articulações, eu consigo fazer o diagnóstico. São sintomas que podem ser muito comuns. A gente vai associando um cansaço no fim do dia com o cansaço do dia a dia mesmo. Então, é importante que a gente se observe para conseguir fazer um tratamento. E aí é a minha primeira pergunta, doutora. Diagnóstico feito, tratamento para todo mundo? Alguma coisa a gente vai ter que fazer? Sim. O tratamento de praticamente todas as doenças é baseado em medidas farmacológicas, então com o uso de remédios, né? E medidas não farmacológicas. Em especial na osteoartrite, as medidas não farmacológicas, elas têm um peso talvez até maior, porque um dos fatores mais importantes associados a essa doença, fora a idade e o sexo, que de fato predomina nas mulheres, é o peso, é a tua sobrecarga. Então, peso, sobrepeso, obesidade. E a gente então está falando aqui de uma doença que tem uma relação muito estreita com essa condição que hoje há uma epidemia, né, de sobrepesos e obesos no planeta. Então, a gente, de fato, tem que tentar identificar esta doença logo, claro. Diagnóstico precoce de todas as doenças é fundamental. E esses fatores que eu posso ajustar, né, que eu posso tentar reduzir para que a evolução dessa doença seja menos grave, né? Que, com certeza, assim, a obesidade ela tem realmente um fator muito determinante no agravamento dessa doença. Então, é um paciente que vai precisar emagrecer. Precisa emagrecer, vai precisar fazer dieta, vai precisar fazer uma coisa chamada exercícios. Que uma das perguntas que sempre nos fazem é exatamente, mas o paciente com osteoartrite pode fazer exercício? Pode não, deve. É claro... Vai doer? Vai doer. Vai doer no início, vai doer, né? E é claro que você não vai fazer uma atividade física de extrema... intensidade. Exato, de extrema intensidade. Você vai começando do começo, né? Você começa com atividades leves, né? Mas que são necessárias. E aí, com a melhora do controle de dor e a imobilidade desse paciente, você pode ir ajustando. Mas deve fazer exercício aeróbico, principalmente uma caminhada. Corrida, por exemplo, já vai ser um pouco mais... Exato. Porque vai exigir muito da articulação e vai acabar doendo. Mas uma caminhada no plano é possível. Sim. Tá? Tranquilamente é possível. E exercícios de resistência que levem a fortalecimento muscular. Com isso, a gente vai ter uma proteção das articulações, principalmente para joelho. Então, é fundamental, né? Desde que, então, com orientação, sob supervisão, mas faz parte do tratamento. Né? E redução, e com isso você vai reduzir seu peso e você vai melhorar a tua vida em tudo na medicina, né? Coração, tudo, circulação. Então, eu não estou falando aqui somente da osteoartrite. Atividade física hoje é condição necessária para o tratamento de todas as morbidades. E a diferença é que vale a pena investir porque funciona para todo mundo. Exatamente. Então, se tem uma coisa que vale a pena a gente investir, é nessa base da saúde. Atividade física, boa alimentação. Aliás, doutora, a alimentação faz diferença numa doença como a osteoartrite? Porque a gente sempre escuta,
coma mais disso, menos daquilo. Tem alguma comprovação científica do que precise de mais e que deva ser excluído da dieta, ou é uma alimentação saudável? É uma alimentação saudável, Tá. Exato. Né? Com menos caloria, com açúcar, menos açúcar. Açúcar é o grande vilão, né? De fato. Então, é reduzir açúcar, reduzir gordura, todos esses alimentos processados. É alimentação saudável. Alimentação saudável. Eu acho que a dieta mediterrânea que é baseada exatamente nisso. Vegetais. Em vegetais, né, carne branca, né, o caminho é esse. A gente tem que procurar fazer uma mudança de fato, que eu sei que as coisas mais proibidas, de certa maneira, são muito gostosas, mas a gente pode acrescentar uns temperos, né, nessa dieta que não é tão adocicada, digamos assim, né? Mas você pode acrescentar temperos sem problema nenhum. Diminuir sal, é claro, também. É uma dieta saudável, que a gente faria para todas as doenças no geral. E um alerta que a gente sempre escuta aqui, que é uma alimentação que não é só para quem está doente. Uhum. Muito pelo contrário, é uma alimentação que todo mundo deveria ter, Exato. Até para não ficar doente, porque funciona para todas as especialidades também, mas que ajuda a prevenir doenças. Então, quem tem um diagnóstico tem um motivo ainda maior, que é para tentar manter a doença sob controle. Uhum. Mas todo mundo precisa lembrar que esse é um ponto de partida para uma saúde melhor. E aí, doutora, qual é o objetivo do tratamento? Porque quando a gente fala de uma doença que não tem cura, muitos pacientes pensam assim, vou aprender a conviver. É assim mesmo, a gente vai lidando. Por que é importante que o paciente tenha essa aderência ao tratamento? Uhum. Porque a gente pode reduzir esse sofrimento. A gente pode, de fato, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Dessa forma, né, com essa orientação de exercícios, né, com a redução da sua carga, do seu trabalho. Existem trabalhos que realmente que exigem mais do seu corpo, né? Então, isso com certeza a gente tem que tentar identificar para minimizar o dano. Do ponto de vista de medicamento, existem sim medicamentos que tentam mudar um pouco esse curso natural da doença, mas ainda são, de certa maneira, Camila, há uma certa discordância na literatura. Tem trabalhos que mostram que pode trazer benefício e outros que mostram que não faz tanto benefício quanto a gente gostaria que fizesse. Então, ainda há uma divisão na literatura médica, o quão os medicamentos que a gente tenta usar para restaurar, digamos assim, essa cartilagem, esse dano cartilaginoso que está tendo as nossas articulações, do quanto eles funcionam. Agora, tem paciente que para aquele paciente funciona. Uhum. Então, por isso que a gente até sempre fala que a medicina, ela é uma arte, ela não é uma ciência, né? A coisa não é de fato tão exata assim. A gente encontra pacientes que podem se beneficiar com um determinado tipo de medicamento que eu chamo de condoprotetor, né? São vários condos protetores que existem no mercado e alguns podem se beneficiar, outros não. Isso tem que ficar claro, que muitos eu vou usar e a gente vai tentar e ver como é que você vai evoluir, né, ao longo de um tempo. Agora, jamais afastar a possibilidade da redução do peso e do fortalecimento muscular, porque isso a ciência já comprovou. Que funciona. Que funciona. E aí é importante a gente perceber como um tratamento não vai ser só remédio. Muitas alternativas que são indicadas e que muitas que a gente até menospreza o efeito, como atividade física, por exemplo, emagrecer, uma boa alimentação. E aí a gente reforça a importância dos bons hábitos. Chegaram muitas perguntas para a gente responder aqui, então nesses minutos finais aqui da conversa, nosso momento Quero Saber. Vou começar com uma que tem a ver com artrose, que é o tema de hoje, mas é uma questão bem diferente. A Cristina dos Santos, de São José dos Campos, São Paulo. Oi, Cristina, boa tarde. Meu tio teve leucemia, mas seu primeiro diagnóstico foi artrose. Ele chegou até a fazer tratamento por 1 mês, antes do diagnóstico correto. E aí a pergunta é, por que acontece essa confusão na hora de diagnosticar? Obrigada pela pergunta, Camila. Muito importante o que você está colocando. As doenças reumáticas, como eu comentei, são várias, né? São várias doenças que podem comprometer as articulações, somente dentro da reumatologia. Agora, nós temos várias outras doenças que podem também comprometer as articulações,
dentre elas os tumores. Então, não é infrequente na reumatologia a gente fazer outros diagnósticos, que o paciente vem queixando mesmo, ele vem queixando dor, né, articular, algumas vezes com inflamação e algumas vezes até já com artrose, com osteoartrite, principalmente se ele tiver uma idade um pouco mais avançada, só que ele também está dando um prenúncio de que ele está apresentando algo a mais. E o reumatologista, ele consegue muitas vezes fazer outros diagnósticos. Nós, de fato, a gente tem um olhar muito, bem, como dizer, generalizado. O reumatologista, ele consegue olhar o paciente como um todo, então a gente consegue identificar aquilo que é só da reumato e aquilo que não é da reumatologia, mas que a gente pode fazer diagnóstico. Então a gente faz diagnóstico de outras doenças dentro da reumatologia. Próxima pergunta, Daniel da Silva, de Santo André, São Paulo. Tenho artrose no tornozelo. Me indicaram fisioterapia e remédio contínuo. O médico não quis fazer a cirurgia porque corre o risco de perder os movimentos. Quando a cirurgia é indicada no caso da artrose? A cirurgia, ela não é realmente o procedimento que a gente faça logo de início, né? A gente tenta fazer essa terapêutica clínica com medicamentos, via oral, com a orientação que a gente comentou de redução de peso, exercício e algumas vezes medicamento que a gente pode utilizar dentro da articulação. Então, existem alguns medicamentos que têm uma finalidade muito interessante do ponto de vista articular, né? E com isso a gente tenta evitar os procedimentos cirúrgicos, porque sempre os riscos de um procedimento cirúrgico são sempre muito importantes, né? Então, não é uma coisa que a gente faça logo no início de um tratamento, né? Principalmente tornozelo, de fato, viu? Como é o nome dele mesmo? Daniel. Daniel, muito obrigado pela pergunta. Mas realmente não é um procedimento que a gente faça logo no início. A gente tenta prolongar o máximo, né? Para fazer qualquer intervenção pelos riscos de um procedimento cirúrgico que sempre existem. Próxima pergunta, não vou me aprofundar nas perguntas, porque senão a gente não consegue responder todo mundo. Rosimeire Silva, de Capim Grosso, na Bahia. Rosimeire, boa tarde, seja bem-vinda, viu? Ligou pela primeira vez, mandou mensagem pela primeira vez e é sempre bem-vinda. O que pode ser dor no calcanhar, doutora? É muito frequente a dor no calcanhar, mesmo, né, dentro da vida de todos nós, e pode realmente ser uma doença reumática, né? A gente, com muita frequência nessa localização, a gente tem as entesites, as tendinites, né, que são inflamações de tendões onde ocorre a junção nos ossos, né? São regiões, são estruturas fortes até, aguentam muita coisa, né? O nosso corpo, os nossos movimentos, só que em alguns momentos pode ocorrer uma atividade inflamatória. Pode ser de causa que eu vou chamar de mecânica, então se você corre além do que deveria correr, por exemplo, né? Se você esforça mais aquela articulação, o seu peso, o calcanhar. Agora, eu posso também desenvolver doenças inflamatórias, além dessa questão só mecânica, como, por exemplo, as espondiloartrites, que aí já é um outro núcleo de doença reumatológica, né? Então, sim, a gente pode ter doenças reumatológicas numa dor de calcanhar, desde uma inflamação de um tendão, mecanicamente falando, até uma doença inflamatória imunomediada. A gente pode ter bursa também nessas regiões. Existe uma fáscia que também pode inflamar, como se fosse uma capa protetora, né, da planta do pé. Então, existem vários processos inflamatórios. E é isso que a reumatologia ajuda a entender. Às vezes é um sintoma só, mas para muitas doenças. Então, o médico é que vai ajudar a fazer o tratamento, até porque se a gente jogar isso na internet, vai aparecer um monte de coisa. E aí a gente acaba se confundindo muitas vezes com essas informações. Muito obrigada, viu, Rosimeire, pela participação. Adilson Rafael da Silva Cândido, de Taubaté, São Paulo, também participando pela primeira vez. Muito bem-vindo, Adilson. Ele tem, deixa eu pegar aqui o nome correto da doença que ele mandou pra gente, miopatia inflamatória. Ele pergunta o seguinte, doutora, tem cura? Ele está em tratamento com corticoide e ele tem muita falta de ar, dores no corpo. Ele pergunta se existe outro tratamento.
Como é o nome dele mesmo? Adilson. Adilson. Obrigada, Adilson, pela pergunta. Sim, as miopatias também têm um papel importante na reumatologia. E principalmente as imunomediadas, de fato, né? Não tem cura, né? Como eu comentei há pouco da osteoartrite. Nós não temos cura para praticamente nenhuma doença. E não é só na reumatologia, Adilson, é na medicina. A medicina evoluiu para entendimento, para fisiopatogenia, para a gente entender o que acontece, para a gente tratar melhor e fazer com que as pessoas convivam melhor com as suas doenças, mas não para curar, ainda não. As miosites, elas podem sim fazer manifestações fora o músculo, digamos assim. Então, a gente pode ter comprometimento de órgãos internos, como pulmonar, que é o seu caso, rins, por exemplo, também é possível, vasos, né? Então, elas são doenças bem abrangentes, múltiplas. E o principal tratamento ainda é a cortisona, mas nós temos sim outras possibilidades terapêuticas. Isso é o bacana da reumatologia, tudo que a gente está falando de doenças reumáticas. Nós temos muitas desconhecidas, mas que por isso que a gente está aqui, e é um prazer da gente estar podendo estar falando sobre a reumatologia com a população, mas que a gente tem hoje muito o que fazer. A reumatologia evoluiu muito, a gente tem um arsenal terapêutico bem considerável para praticamente todas as doenças reumáticas, mesmo essa sua imunomediada, bastante inflamatória. Temos sim, a gente tem possibilidades terapêuticas, não para curar, mas para tentar estabilizar e fazer você ter uma boa qualidade de vida.